Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vulcabras para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Gostaríamos de passar algumas instruções antes de começar. Esta videoconferência será realizada exclusivamente em português. A transcrição do evento no idioma inglês será posteriormente disponibilizada no site de RI da companhia. O vídeo e a apresentação desta videoconferência serão divulgados no site de RI da companhia, www.vulcabrasri.com, e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Pedro Bartelli, CEO, o Sr. Wagner Dantas, CFO e Diretor de Relações com Investidores, juntamente com a equipe de relação com investidores, Sr. Valdinei Tortorelli e Sra. Luciana Serrano. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Desde 1973, o esporte está no nosso sangue. Jogamos com os pés, com as mãos. Vestimos os maiores atletas da cabeça aos pés. Jogamos com o corpo, mente, alma. Com as maiores marcas do mercado. Dá para imaginar a força de um time com mais de 16 mil brasileiros? São 16 mil corações batendo juntos, unidos por um mesmo propósito: construir um país melhor a partir do esporte. Desenvolvendo, desenhando, criando, produzindo, vendendo, de brasileiro para brasileiro. Somos a maior gestora de marcas esportivas e a maior produtora de calçados esportivos do Brasil. 2,2 bilhões de reais em receita bruta. Mais de 27 milhões de calçados e peças vendidos. Crescimento de 27,9% do e-commerce no ano. Para vencer no esporte, é preciso inovação. Maior centro de pesquisa e desenvolvimento de calçados da América Latina. Mais de 600 pessoas dedicadas. Mais de 800 novos modelos esportivos por ano. Parque industrial com tecnologia de produção de nível mundial. 300 milhões CAPEX investidos para a modernização das fábricas nos últimos 3 anos. Cada uma com mais de 70 mil metros quadrados de área. Para vencer no esporte, é preciso agilidade. Menor time to market comparado às marcas internacionais. 19 mil PDVs ativos. Distribuição para todos os estados brasileiros. Para vencer no esporte, é preciso trabalho em equipe. Estrutura comercial ampla. 10 mil clientes atendidos com monitoramento constante de sell-out. 39 escritórios de representação. 331 vendedores de todas as marcas. E-commerce com equipe dedicada para expandir a presença digital das marcas. 8 mil participantes no programa de afiliados. Presença nos 15 maiores marketplaces do Brasil. Novo centro de distribuição em Extrema, Minas Gerais. 11.500 metros quadrados de área. Capacidade para 8 milhões de produtos. Mais de 100 colaboradores diretos. Maior equipe de merchandising do mercado esportivo. 19 mil pontos de venda. 600 mil peças de merchandising produzidas por ano. 55 mil vendedores treinados em todas as marcas. Cobertura nacional com equipe de promotores. Equipe de marketing dedicada por marca e patrocínio de grandes eventos e atletas. O esporte nos ensinou que a busca pela melhor forma acontece todos os dias.
Ainda tem muito jogo pela frente e a gente nunca esteve em melhor forma. Vulcabras, vivemos para o esporte. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à audioconferência de resultados da Vulcabras. Vou passar aqui os principais destaques do nosso primeiro trimestre. Mantendo a tendência de alta dos últimos 7 trimestres, os resultados da Vulcabras no primeiro trimestre de 2022 registraram um novo recorde. A receita líquida cresceu 53% na comparação com o mesmo período de 2021, alcançando faturamento de 477 milhões e lucro líquido de 54 milhões. Um aumento de 270%. Foi o melhor primeiro trimestre na história da companhia. O EBITDA chegou à marca de 84 milhões, um aumento de 124% frente ao ano anterior. O desempenho financeiro da empresa no primeiro trimestre de 2022 foi embasado pelo crescimento estruturado das 3 marcas esportivas que compõem o portfólio da Vulcabras e que são hoje a principal alavanca de negócios da empresa. A Olímpicos, líder de mercado em volume de vendas, a Under Armour, marca referência em training, e Mizuno, com 25 anos de Brasil e agora com uma coleção de produtos nacionais 100% desenvolvida pela companhia desde janeiro de 2022. A chegada da Mizuno ao portfólio em 2021 ampliou o mix de marcas esportivas, consolidando o processo de transformação estratégica com foco no mercado esportivo iniciado pela organização há 3 anos. Para suportar o crescimento e oferecer às marcas da companhia as melhores tecnologias esportivas e maior capacidade industrial, a Vulcabras inaugurou em março desse ano a expansão da fábrica de Horizonte, no Ceará, que após o investimento de 105 milhões, ganhou mais 7 mil metros quadrados, passando para 120 mil metros quadrados dedicados à produção de calçados. Além do crescimento de 51% na divisão de calçados, a companhia também avançou no canal de vendas diretas. A receita líquida da área de e-commerce saltou de 6,6 milhões no primeiro trimestre de 2021 para 22,8 milhões, uma elevação de mais de 245%. Em 2021, a empresa inaugurou um centro de distribuição de 11.500 metros quadrados em Extrema, Minas Gerais. Antes, a operação do e-commerce era terceirizada e a mudança permitiu à Vulcabras ter controle completo da operação logística, o que reduziu o prazo médio de entrega de 5 para 2,4 dias. Outro destaque no primeiro trimestre de 2022 foram as vendas para o mercado externo, principalmente para a Argentina, que cresceram 110%, de 31,4 milhões para 66 milhões, representando 13,8% da receita no trimestre. Enquanto que as vendas de vestuário e acessórios esportivos cresceram 144%, o que fez a divisão de vestuários passar de 6,4% para 10,2% na representação da receita da empresa, comparado o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022. A composição de marcas da companhia, seja na divisão de calçados ou vestuário, oferece solução para todos os perfis de consumidores e atletas, o que dá à companhia flexibilidade para buscar os melhores resultados, independentemente do cenário econômico. Além disso, o diferencial de ser uma organização verticalizada e ter uma indústria dentro de casa, via um modelo de negócio ágil e flexível, confere capacidade de adaptação e agilidade na resposta diante de mudanças de mercado. O portfólio de marcas da Vulcabras permite entregar uma ótima solução para o consumidor, seja um cenário positivo ou adverso. E mesmo enfrentando desafios de produção por conta da variante Omicron, as decisões acertadas nos últimos anos nos permitiram crescer de forma sustentável e contribuir para uma base sólida para continuar crescendo. Para a apresentação do nosso desempenho no trimestre, passo a palavra para o senhor Wagner Dantas, nosso CFO e diretor de relação com investidores. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a videoconferência de divulgação dos nossos resultados do primeiro trimestre de 2022. Começo a apresentação a partir do slide 5, onde vou falar a respeito do volume bruto de pares e peças do primeiro trimestre de 2022. Neste trimestre, nós comercializamos um total de 6.425.000 pares e peças.
um crescimento de 26,5% se comparado ao primeiro trimestre de 2021, onde os maiores destaques foram em calçados esportivos, onde crescemos 25,7%, e em confecções e acessórios, onde o crescimento registrado foi de 83,5%. Seguindo a apresentação para o slide 6, onde eu vou comentar a respeito da receita operacional líquida. A receita operacional líquida do trimestre registrada foi de R$ 477,7 milhões de reais, um crescimento de 53,2% se comparado ao primeiro trimestre de 2021. Nesse trimestre, a empresa manteve um forte ritmo de crescimento observado nos trimestres anteriores. Todas as marcas continuaram sendo altamente demandadas, apesar do menor ritmo do consumo no varejo. A carteira de pedidos para o período foi sendo rapidamente constituída desde a apresentação das novas coleções. Os destaques para as divisões de calçados esportivos e vestuário e acessórios, que além do crescimento em volume descrito no slide anterior, também apresentou significante aumento no preço médio. Em calçados esportivos, o crescimento registrado foi de 51,1%. E vestuário e acessórios, o crescimento registrado foi de 144%. Seguindo para o slide seguinte, slide 7, onde a gente tem a receita operacional líquida aberta para mercados. Nesse trimestre, o mercado interno registrou uma receita total de R$ 411,7 milhões de reais, sendo 46,8% superior ao mesmo trimestre de 2021. O mercado externo, por sua vez, registrou R$ 66 milhões de reais, um crescimento de 110,2%. No mercado interno, o acréscimo se deve principalmente ao aumento nas categorias de calçados esportivos, confecções e acessórios, e no mercado externo, esse aumento expressivo teve como base exportações de calçados esportivos e chinelos olímpicos, principalmente para o mercado argentino. Seguindo para o próximo slide, slide 8, onde a gente traz a receita operacional líquida para o nosso canal de e-commerce. O canal de e-commerce nesse trimestre mais que triplicou de tamanho, se comparado ao primeiro trimestre de 2021. A receita registrada foi de R$ 22,8 milhões de reais. O crescimento foi robusto em todas as marcas, Under Armour e Olímpicos mais que dobraram de tamanho, e o efeito nesse trimestre, quase que cheio do efeito Mizuno. O e-commerce da Mizuno em 2021 entrou em operação em meados de março de 2021. Em termos de participação da receita total da empresa, o canal de e-commerce também evoluiu, representando neste trimestre 4,8% do total da receita, versus o primeiro TRI em 2021, onde representava 2,1% do total da receita da companhia. Seguindo para o slide 9, vamos falar a respeito do lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto no trimestre registrado foi de R$ 168,1 milhões de reais, contra 2021, onde havíamos registrado R$ 106,1 milhões de reais, um crescimento de 58,4%. Em margem bruta relativa à receita, nesse primeiro trimestre nós divulgamos 35,2%. Além da manutenção no ritmo de crescimento de receita, o Cabras também manteve a tendência positiva da evolução da sua margem bruta. No comparativo TRI contra TRI, este é o quinto trimestre consecutivo de evolução da margem bruta. Isso vem através de ganhos de escala, uma melhora expressiva nas eficiências, especialmente na produção de Mizuno, onde a partir desse trimestre passamos a produzir modelos 100% desenvolvidos por nós e, por sua vez, mais aderentes às nossas tecnologias e processos produtivos. Também foram fundamentais para mitigar os impactos negativos que o absenteísmo causado pela variante Ômicron no início do ano trouxe para a nossa produção. Seguindo adiante na apresentação, no slide 10, nós trazemos as despesas com vendas e propaganda. Despesas com vendas, excluindo propaganda, no comparativo do trimestre, nós registramos um total de 61,9 milhões de reais. Em percentual de receita líquida, o total registrado foi de 13%, contra 14,1% do trimestre do ano anterior. O comportamento das despesas variáveis se manteve dentro da normalidade, apresentando crescimento nominal devido à expansão da receita,
A única exceção foi a despesa com royalties, que cresceu de forma relativa devido ao aumento da participação das marcas licenciadas sobre o total das receitas. Nas despesas comerciais fixas, apesar do aumento nominal, houve redução da participação relativa devido à captura de sinergias com crescimento em todas as marcas. Mesmo se tratando de despesas com vendas, onde na sua maioria são variáveis e diretamente proporcionais às vendas, ganho de escala e sinergias foram fundamentais para capturarmos essa redução de 1,1 pontos percentuais. Nas despesas com propaganda e marketing, em termos percentuais, elas ficaram equilibradas, muito semelhantes ao mesmo TRI do ano passado, né? A gente registrou 13,6%, o que em valores nominais foi um total de 17,2 milhões de reais. Em valor absoluto, crescendo em função do crescimento de receita, mas percentual de receita, uma certa estabilidade. Seguindo com a apresentação para o slide 11, em despesas gerais e administrativas, neste trimestre, o total registrado foi de 26,6 milhões de reais versus o mesmo trimestre no ano anterior de 27 milhões de reais. Na verdade, houve uma pequena redução. Em percentuais de receita, uma redução mais significativa, né? De 8,7%, nós caímos para 5,6% sobre receita líquida nesse trimestre. Houve um certo equilíbrio realmente nas despesas administrativas e com crescimento acentuado na receita, o percentual de receita líquida, a queda foi de 3,1 pontos percentuais. Seguindo para o slide 12, vamos falar de resultado financeiro líquido e dívida líquida. Na comparação do primeiro trimestre de 2022 versus o primeiro TRI de 2021, as principais variações foram o aumento nos juros pagos, devido à alta das taxas de juros ao longo dos últimos meses, e a variação cambial passiva devido à apreciação do real ao longo desse trimestre. No que diz respeito à dívida líquida, em março de 2022, a companhia apresentou uma dívida líquida de 137,6 milhões de reais, sendo 41,8% inferior à observada no encerramento do ano passado, em 31 de dezembro de 2021. A diminuição do endividamento se deu pela geração de caixa em virtude da redução do capital circulante, proporcionada pela diminuição do contas a receber de clientes, e pela expansão de fornecedores a pagar, e que tiveram como contraponto a elevação dos estoques. Seguindo para o slide 13, trazemos o lucro líquido e o ROIC ajustado. O lucro líquido no trimestre foi de 54 milhões de reais, representando 11,3% sobre a receita líquida. Em valores nominais, um crescimento mais que 3 vezes o mesmo lucro registrado no ano anterior. Em pontos percentuais, foi um crescimento de 6,6 pontos percentuais. Cabe ressaltar que o lucro deste trimestre não teve qualquer benefício de créditos extemporâneos ou mesmo receitas não recorrentes. O resultado deste trimestre foi construído 100% pela boa performance operacional, onde prevaleceram a evolução do lucro bruto em virtude de uma melhor performance operacional e uma maior diluição das despesas operacionais fixas devido ao expressivo crescimento das receitas. O ROIC ajustado, considerando os últimos 12 meses, atingiu 25,8%. Seguindo para o próximo slide, slide 14, a gente traz a evolução da margem EBITDA. O EBITDA registrado foi de 83,6 milhões de reais, um crescimento em valores nominais de 124%. A margem EBITDA foi de 17,5%, um crescimento de 5,5 pontos percentuais sobre o primeiro TRI de 2021. Assim como mencionei no slide anterior, onde comentei a respeito do lucro líquido, essa evolução positiva expressiva do EBITDA é fruto de uma receita maior com melhores margens operacionais, ganhos de escala e sinergia sobre as despesas. Seguindo para o slide 15, apresentamos o CAPEX. O total de CAPEX nesse trimestre foi de 40,6 milhões de reais, entre imobilizado e intangível. Os investimentos realizados devem-se majoritariamente à expansão na fábrica do Ceará, onde na segunda quinzena de março inauguramos um novo galpão com mais de 7 mil metros quadrados, com o objetivo de acomodar um novo parque de teares retilíneos, destinados à confecção de cabedais de NIT.
Seguindo para o slide 16, onde apresentamos a variação e a evolução do fluxo de caixa. A variação do caixa no primeiro trimestre de 2022 foi positiva em 96,2 milhões de reais. A variação apresentada foi constituída essencialmente pelos seguintes eventos: o EBITDA de 83,6 milhões de reais, uma diminuição na necessidade de capital de giro de 69,4 milhões, uma diminuição no passivo bancário de 2,6 milhões de reais, variação entre ativos e passivos de longo prazo de 7,5 milhões de reais, investimentos imobilizado e intangível de 39,3 milhões de reais. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta Q&A, localizada na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando o seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da senhora Daniela Eiger. Por favor, senhora Daniela, seu microfone já está liberado. Bom dia, Pedro Wagner, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à dinâmica de margem, né? Eu acho que foi um destaque até positivo e surpreendente frente aí todos os desafios que a gente vem vendo aí, né? Tanto em relação ao trimestre por conta do absenteísmo, quanto mesmo a dinâmica de aumento de custos. Eu queria entender para frente como que vocês estão pensando, se ainda tem espaço, não sei se de repente por mix ou mesmo repasse de preços para que essa margem continue evoluindo. Então, eu queria entender um pouquinho essa dinâmica de margem também, o que vocês veem como uma margem talvez normalizada de longo prazo. E minha segunda pergunta é em relação a novos licenciamentos, né? Eu acho que esse é um debate que tem acontecido bastante no setor, a gente vê bastante interesse de marcas estrangeiras em fazer esse outsourcing, né, para players locais. E a gente escuta muito isso até de players do setor e também até as associações. Então, entender como vocês estão vendo eventuais novas oportunidades nessa direção. Obrigada. Obrigado, Daniela, pela pergunta. Foram duas perguntas, né? A gente vai dividir a resposta aqui também em dois. Tá? A respeito da margem bruta, acho que como você bem colocou, realmente a gente capturou um resultado, acho que dentro do contexto bem positivo. O primeiro trimestre, primeiro que sazonalmente, né, o primeiro trimestre não é o trimestre de melhores margens do nosso negócio, da indústria do varejo como um todo, né? Então, além do efeito sazonal, a gente começou o ano ali com todos os impactos do absenteísmo, né, oriundos aí da onda de Covid da Omicron, né? E isso trouxe uma certa desorganização, né, nas fábricas. Um absenteísmo não programado é o pior que tem, né? Porque você não sabe quem vai faltar em qual posição, né? Isso realmente deu bastante trabalho para manter as eficiências dos patamares que a gente conseguiu. Acho que o contraponto disso, e aí respondendo a sua pergunta, né, o que a gente pode esperar de margem bruta daqui para frente, é justamente o efeito Mizuno by Vulcabras. A Mizuno já está há um ano dentro de casa, né? E ao longo de 2021, a gente não capturou as melhores eficiências, as melhores margens, né, que nós poderíamos, até porque a gente produziu produtos onde o desenvolvimento havia sido feito pela antiga casa, produtos que a gente precisou dar 2 passos para trás em termos do que há de mais moderno e eficiente, né, no processo produtivo. Agora, a partir de janeiro, a gente produz uma Mizuno by Vulcabras, que traz consigo, né, além de novidades, cores, novas tecnologias, realmente a marca traz para o consumidor no ponto de venda uma nova marca, uma nova Mizuno, produtos modernos, né? Eles já saem desde a prancheta, né, 100% realmente conectados, aderentes com os nossos processos e tecnologias produtivas e que são as mais eficientes, padrão global, né, em termos de eficiência e tecnologia.
A Mizuno é, sim, um efeito de chancela que carrega nessa melhora de eficiência ponderada aí da empresa e que também nos traz confiança. Produzir Mizuno desenvolvido por nós nos traz bastante confiança de ao longo de 2022, capturar melhores eficiências e que vão se traduzir, né, em melhores margens no que diz respeito ao contexto interno, né? O contexto externo, macroeconomia, pressão inflacionária, isso a gente continua, eu acho que na política que não tem como ser diferente, né? Reajustando preços na medida em que a inflação realmente nos pressiona, seja por matéria-prima ou seja por dissídios aí de mão de obra. A respeito de novas marcas, novos negócios, vou pedir para o Pedro responder para você. Obrigado. Obrigado, Wagner. Daniela, obrigado pela pergunta. Só ajudando aqui na resposta do Wagner, como a gente sofre muito tem muito dessa pergunta sobre o aumento dos custos, realmente os custos aumentaram muito, mas esses custos aumentaram muito durante o ano de 2021. A gente ainda prevê um pouco de aumento de custos, mas a maior parte do aumento veio em 2021. Nós crescemos um pouquinho a nossa margem comparado ao ano passado, não a margem bruta, não total como a gente esperava, por causa do absenteísmo e porque esses custos subiram um pouquinho mais do que a gente imaginava. Mas como a gente conseguiu ganhar margem? Nós repassamos um pouco os preços, foi possível repassar os preços, adaptamos um pouco a nossa coleção, porque a empresa é muito ágil em criar suas coleções, e crescemos, diluímos um pouco os nossos custos. Acredito que o grosso do aumento de custos já veio no ano de 2021. A gente compra, né, com um pouco de antecedência, a gente já tem os custos bem mais controlados esse ano daqui para frente. Sobre novos licenciamentos, a Vulcabras nos últimos 3 anos adquiriu duas marcas. A Under Armour há praticamente 3 anos e a Mizuno há praticamente 1 ano, começou em fevereiro do ano passado. O mercado realmente tem uma tendência de consolidação, muitas empresas nacionais estão licenciando marcas ou juntando operações, eu acredito que isso vai ser uma constante. A Vulcabras está muito atenta a novos negócios, mas tem uma avenida muito grande de crescimento orgânico. A Mizuno, dentro da operação, já quase 50% de crescimento com o que ela vinha fazendo, mas ela é uma marca que pode dobrar de tamanho rapidamente. Hoje, a Mizuno, utilizando todos os recursos que a Vulcabras tem de desenvolvimento de produto e especialização na produção de calçados, já vem crescendo bastante. A própria Under Armour vem de uma base mais baixa, representa algo em torno de 10%, menos de 10% do nosso faturamento, então também tem uma avenida grande de crescimento. E a própria Olímpicos, que já é líder de mercado, mas que vem atuando em outros mercados também. Não só a questão do nosso crescimento no e-commerce, principalmente no vestuário, que vem crescendo bastante, mas também numa outra categoria, que é a categoria de alta performance, que nós começamos a atuar fortemente nesse primeiro trimestre. Lançamento de um produto de placa de grafeno, o primeiro produto de placa de grafeno do mundo, que vem democratizando também o acesso à alta performance. Então, as 3 marcas têm uma avenida boa de crescimento, mas nós estamos bastante atentos a novos negócios. Quando a gente puder falar sobre eles, falaremos. Obrigado. Tá ótimo, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-las no campo Q&A ou pressionar o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui no chat de Q&A e eu vou lê-la para que o Pedro possa responder. A pergunta foi enviada pelo Thiago Pinter. Parabéns pelo resultado expressivo da Vulcabras neste trimestre. Gostaria de saber mais detalhes sobre a evolução da receita de Under Armour com relação à receita total da empresa.
qual é o share hoje da Under Armour sobre a receita da companhia e qual foi a evolução do preço médio por par da marca na comparação com o trimestre anterior. Quais estratégias da empresa para continuar apresentando os ganhos em um cenário de maior inflação e menor poder de compra do consumidor no Brasil? Muito obrigado. Tiago, obrigado pela pergunta. Eu respondo aqui, Wagner. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Eu acho que já respondi uma parte dela na minha resposta anterior. A Under Armour é uma marca que é bastante conhecida nas grandes capitais brasileiras, mas no Brasil inteiro ela não é tão conhecida. Ela é a nossa marca que tem a menor participação atualmente dentro do nosso portfólio. A Olímpicos é líder, a Mizuno já vem com 25 anos de atuação no Brasil, então já tem um conhecimento e um share mais importante. A Under Armour não chega a 10% do nosso faturamento, está próxima de 10% do nosso faturamento. É uma marca muito focada em vestuário. Nosso vestuário está dobrando de tamanho, e muito disso é o foco que a gente tem da Under Armour em vestuário. Os calçados, nós temos que desenvolver uma boa parte deles no Brasil. A marca internacionalmente, 80% do seu faturamento vem da roupa. No Brasil é muito importante o calçado, então também é muito importante essa flexibilidade e esse entendimento que a gente tem com as marcas internacionais de poder criar as coleções aqui. Hoje em dia nós temos mais ou menos a metade de calçado e a metade de vestuário, que é bem relacionado ao que a gente faz, que a gente produz os calçados mesmo, mas representa em torno de 10%. Eu acho que na sequência da sua pergunta aqui, a empresa é muito flexível, muito ágil, muito rápida em se adaptar aos cenários do mercado. Nós ganhamos um pouquinho de margem nesse primeiro trimestre e isso se deve principalmente a esse desenvolvimento de produto que nós conseguimos adaptar rapidamente os produtos, seja com os materiais ou as faixas de preço que nós temos que atuar. Existiu uma demanda reprimida nos últimos meses, que nós, felizmente, conseguimos ganhar um bom share de mercado. Nós não desmobilizamos as nossas operações ao longo da pandemia, nos preparamos para a retomada. Isso fez com que a gente já no ano passado ganhasse esse share, estamos mantendo, mas eu vejo que a empresa está muito agressiva na sua atuação ao mercado, porque além de ter adquirido uma empresa como a Mizuno, ao longo da pandemia, fez muitos investimentos. Nós ampliamos a nossa fábrica no Ceará e modernizamos ela mais ainda, trazendo alguns maquinários super modernos de confecção da parte superior do calçado, como se a gente chama isso de cabedal, né? A parte superior do calçado, que é confeccionado como se fosse uma meia elástica e se adapta direto ao calçado. Isso é uma das modernidades que nós trouxemos agora. Mas estamos bastante agressivos nesse crescimento, investindo muito, inclusive em novas categorias. Não por nada estamos crescendo em vestuário, estamos crescendo também em todas as marcas, é importante falar. A Mizuno começou em fevereiro do ano passado na Vulcabras, já cresceu mais de 50%, mas as outras duas marcas também estão crescendo. Eu acredito que essa adaptação dos produtos vai fazer com que a gente consiga rapidamente atender o mercado e manter as margens que nós pretendemos ter. Tivemos absenteísmo no primeiro trimestre, agora as coisas já estão mais controladas, então a tendência de melhora de margem dentro do nosso orçamento aqui vem se mostrando muito bem. Abril já foi um mês bom, as nossas carteiras estão cheias, esse ritmo de resultados e crescimento do primeiro trimestre segue agora para o segundo. Ótimo. Bom, temos mais perguntas através do Q&A da videoconferência. Eu vou ler a próxima pergunta. Pergunta enviada pela Vitória Minato. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Vamos falar duas perguntas. Observamos uma melhora de eficiência operacional, com as despesas sendo diluídas no trimestre. Podemos esperar uma continuação desse movimento para os próximos trimestres? Tanto na margem bruta como no EBITDA?
à medida que a Mizuno está sendo 100% produzida na fábrica? E a segunda pergunta é, poderiam dar algum guidance de como vocês veem o volume dos calçados esportivos e vestuário para os próximos trimestres? Eu mesmo vou responder essa pergunta. Bom, a respeito de ganhos de eficiência, ganhos de escala, ganhos de sinergia, eu acho que é natural, sim, de se esperar que na evolução do ano, né, a gente mantenha uma tendência semelhante a essa tendência do primeiro trimestre. A Mizuno, comparado com 2021, né, 2021 a Mizuno ela entra ao longo do primeiro semestre, né? Em 2022 ela entra semestre cheio, já estou falando aqui de semestre, né? Mas realmente com um faturamento relevante. E é natural, sim, né? O exemplo que a gente pode ter do primeiro trimestre são as despesas administrativas, onde a gente teve, sim, uma boa evolução, um ganho de escala razoável. Eu acho que para frente é natural manter essa expectativa. Com relação a guidance de volumes para os próximos trimestres, o Pedro mesmo comentou na resposta da pergunta anterior, né? A gente teve um ótimo trimestre. O segundo trimestre a gente já está praticamente no meio, né? O abril registramos um bom faturamento, a tendência vem sendo positiva, as carteiras estão alinhadas, né? Então a gente tem aí uma expectativa positiva da manutenção da tendência que a gente vem performando aí nos últimos 3 trimestres, né? Crescendo de forma acentuada, recompondo margem, né? Tri contra tri. Isso naturalmente, ganhando escala, sinergias, né? Isso naturalmente vai carregar bons resultados. Essa é uma tendência que a gente deve manter aí olhando para frente. Tá? Já engatilhando aqui, eu vou ler a próxima pergunta, a pergunta do Felipe Demolen. Bom dia, parabéns pelo resultado. Vimos um forte crescimento de receita e confecções e acessórios. Como vocês enxergam a evolução desse segmento? Qual participação que pretendem atingir sobre a receita líquida no longo prazo? Daqui eu vou pedir para o Pedro seguir com a resposta. Vai lá, Pedro. Bom, obrigado pela pergunta, Felipe. Realmente nós, já desde o ano passado, estruturamos mais ainda a nossa área de vestuário e acessórios. Trouxemos uma diretora, chama Vanessa Zabo, uma larga experiência de 20 anos no setor, não só conhecimento de roupas, mas também de fornecedores, produção, no Brasil e fora do Brasil. Tem nos ajudado muito a estruturar todo o setor. Não por nada ele vem crescendo bastante. Nós temos algo em torno de 10% de participação atualmente. Acredito que vamos chegar perto de 20% de participação, meio logo. As marcas esportivas, elas, sua atuação nos países também dependem muito de patrocínios esportivos para crescerem em vestuário e acessórios, principalmente por causa de réplicas de camisetas de futebol ou fora do país, basquete, futebol americano. Esses licenciamentos nós não temos hoje, já tivemos no passado. Sempre está em estudo de voltar a patrocinar alguns times, não temos nada nesse momento, mas a coleção de vestuário esportivo para a prática esportiva normal pode chegar aí a 20%. Hoje já estamos em 10%, mas estamos crescendo bastante. Eu acredito que pode representar, sim, algo em torno de 20%, sem contar com times de futebol, por exemplo. Perfeito, Pedro. Bom, eu vou seguindo aqui, liberando as perguntas que recebemos aqui através do Q&A. A próxima pergunta é do Rodrigo de Oliveira. Bom dia, como os senhores veem as pressões de custos à empresa por guerra e lockdown? Aqui eu mesmo respondo. Acho que respondi um pouco nas perguntas anteriores, né? Pedro mesmo mencionou, a gente acredita que a inflação de matérias-primas, né, o maior hit já tem acontecido ao longo de 2021, mas a gente segue atento, né? Cada coleção que nós lançamos, a gente tem todas as análises de rentabilidade, precificação, e a gente naturalmente vai repassando para o preço a necessidade que esses efeitos inflacionários acabam nos pressionando. Guerra e lockdown
com certeza pressiona principalmente combustíveis, commodities, né? E isso, de certa forma, afeta. Tem um delay para isso chegar no preço, né? Mas conforme se chega no preço das matérias, a gente vai repassar. Tá? Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Já engatilhando aqui na próxima pergunta, enviada pelo Edson Reneu da Filho. Gostaria de saber mais sobre a estratégia e primeiros resultados do portfólio da Olympus, especialmente do reposicionamento de produtos para a corrida. Exemplo, Corre Grafeno, Vento Corre 2 versus demais tênis casual e treino. Essa pergunta eu vou pedir para o Pedro responder, por favor. Obrigado pela pergunta, Edson. Wagner, acho que vale a pena a gente comentar sobre a pergunta do Rodrigo anterior. Existiu, ao longo do ano passado, algumas paralisações de lockdown na Ásia que supostamente trariam uma falta de produtos importados para o Brasil. Realmente atrasou um pouco, mas rapidamente a Ásia conseguiu repor suas produções e abastecer os seus mercados. Realmente existia um pouquinho de ineficiência nesse processo. Agora, nesse momento, existe outro lockdown asiático, e esse sim pode ser que traga uma falta de abastecimento. Isso a gente já nota porque as marcas internacionais estão cada vez mais colocando seus pedidos nos fabricantes nacionais, o que é muito bom para nós, muito bom para a geração de emprego, para o país e para o nosso setor. A competição se torna ainda mais saudável quando é produzido no Brasil. Então, acho que pode haver no segundo semestre, sim, algum desabastecimento momentâneo vindo da Ásia. Tá? Bom, a respeito da pergunta do Edson, o portfólio da Olímpicos é amplo, grande. A Olímpicos tem esse propósito de democratizar o esporte no Brasil. Somos a marca que mais vende volume de pares. Existe uma tendência mundial já de muitos anos, mas que vem se intensificando muito, de dividir o mercado esportivo de calçados ou de vestuário, o mercado esportivo em geral, no esporte e na moda esportiva, que tem vários nomes, mas que nós chamamos aqui de athleisure. A Olímpicos vem crescendo muito, contratou a Isa, a cantora Isa, como uma das embaixadoras desse portfólio de produtos da empresa, que são os produtos esportivos que têm conforto, mas não têm o compromisso com a alta performance e que é usado mais no seu dia a dia. Todas as marcas internacionais têm essa divisão bem desenvolvida. A Olímpicos vem crescendo também nessa divisão. Dentro da divisão de esportes, a Olímpicos sempre fez calçados de corrida, calçados para prática esportiva em geral, mas não atuava na alta performance. Colocamos um desafio dentro da empresa de, além de trazer produtos de ótimo custo-benefício para o corredor, um produto um pouco mais básico, por que não atuar na alta performance? Estudamos aqui, fizemos uma parceria com a UFSC, com a Universidade de Caxias do Sul, foram 18 meses de testes, e com atletas, com vários referentes de corrida, e criamos um produto com uma placa de propulsão feita de grafeno, que é uma matéria-prima abundante no Brasil, com diversas características super positivas, uma delas, por exemplo, a leveza. E conseguimos fazer desse produto um produto democrático também. Não só pelo preço dele, que é um preço de R$ 699, a maioria desses tênis, as marcas internacionais, custam R$ 1.500 para cima, nós conseguimos fazer também um calçado com uma base, falo um pouco na parte técnica, mas com uma base um pouco mais larga, o que amplia o uso para mais corredores, para mais pessoas. Então, um produto que era extremamente técnico, né, das marcas internacionais, e até difícil de usar, dentro da Olímpicos você tem a placa de propulsão, num produto um pouco mais democrático. O preço dele é praticamente a metade do preço, tem uma ótima margem, é um preço caro para Olímpicos e já faz com que a gente atue nesse mercado. Tanto esse produto é a nossa ponta da pirâmide, é o produto mais caro, é o que mais representa essa alta performance, mas também criamos uma linha que chama o Corre 2, o Corre Vento,
são produtos para maratona, técnicos para maratona também. O produto Corre Grafeno foi uma grande surpresa para a gente, porque, lógico, a gente fez toda uma publicidade, fez todo um lançamento, imaginávamos que ele seria bastante demandado, mas nos nossos meios eletrônicos ele se vendeu em 48 horas, então teve sold out em 48 horas. Isso fez com que a gente aumentasse, essa é a nossa vantagem, aumentasse a produção, as ferramentas rapidamente. O mercado já está sendo abastecido novamente. E a notícia boa é que faz com que a gente acredite, pelos números, de que nós vamos liderar também a venda no Brasil de produtos de placa de propulsão. Claro que esse produto não é um produto que mais vende, né? É um produto caro, mas a Olímpicos, além de ser líder de mercado, agora também vai atuar fortemente em produtos de alta performance. E esse é o nosso propósito, né? Dar acesso a produtos de qualidade, produtos de performance para a maior quantidade de pessoas. Estamos cumprindo com isso também nos produtos de alta performance. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-la por escrito no botão Q&A ou pressionar levantar a mão. Seguindo para uma próxima pergunta que recebemos aqui no Q&A, a pergunta foi enviada pelo Carlos Herrera. Como vocês estão vendo o mercado nesse segundo trimestre de 2022? Os problemas na China estão contribuindo para uma maior demanda dos produtos da companhia? Ou estão tendo algum tipo de problema com os insumos? E uma segunda pergunta também enviada pelo Carlos. A aquisição da Nike no Brasil pela Centauro tem apresentado alguma dificuldade para a companhia, principalmente na questão de colocação de produtos nas lojas da mesma? Vou deixar que eu respondo, Carlos, obrigado pela pergunta. A gente gosta dessas perguntas um pouco mais polêmicas mesmo, que esclarece um pouco as questões de mercado. Como eu falei antes, eu acredito que haverá um pouco de falta de abastecimento, mas no segundo semestre, não no segundo trimestre agora, não estou vendo. Os pedidos são feitos com bastante antecedência, tem o tempo do navio também. Pelo nosso mapeamento, pode faltar um pouco de produtos no segundo semestre. O nosso segundo trimestre vem muito bem, vem bem alinhado com esse crescimento, com essa performance que a empresa teve no primeiro trimestre, é uma sequência. Nossos insumos, quase 90% deles são nacionais, então a gente não sofre com falta de insumos internacionais, muitos a gente precisa adaptar, algumas coisas que vêm a faltar. Tivemos alguns problemas de falta de abastecimento pontuais de alguns materiais que nós tivemos que rapidamente substituir, e os que nós não conseguíamos substituir, então esse produto que demandava aquela matéria-prima ficou atrasado e foi substituído por outro. Temos aqui no Brasil uma quantidade de fornecedores suficientes para que a gente possa fazer os nossos produtos, então não estamos sofrendo com desabastecimento nesse momento, e acredito que terá um pouquinho de desabastecimento de produtos importados no segundo semestre. A aquisição da Nike pela Centauro está apresentando alguma dificuldade? Não, nenhuma. A gente vê com ótimos olhos as marcas internacionais se associarem a operadores brasileiros. As nossas preocupações, os grandes concorrentes, são quando as marcas internacionais usam os países emergentes, ou já usaram no passado o Brasil, por exemplo, para escoar produtos com dumping. E quando você tem um operador brasileiro operando uma marca internacional, com os compromissos de gerar os resultados, isso se torna muito mais justa essa competição. Participação de marcas internacionais no Brasil pode ser algo em torno de 5% do seu faturamento mundial, então não se tornam tão relevantes. Os mercados que atuam mais são
nos Estados Unidos ou Europa, que seja. Nossa relação com a Centauro é ótima, nós somos importantes fornecedores da Centauro e não vejo nada que tenha prejudicado a nossa relação, ao contrário, a Centauro é um dos nossos parceiros que a gente vem crescendo bastante. Próxima pergunta enviada pelo Felipe Amorosino. Olá, pessoal, bom dia. Ainda não ficou claro a relação na margem. Podemos esperar que a margem ao longo do ano vai melhorar? E o que podemos pensar da margem bruta de médio e longo prazo para a companhia? Ainda continua com a visão de margem bruta perseguindo a ideia dos 40% de margem? Aqui, Pedro, se você me permitir, eu gostaria de responder essa pergunta. Felipe, obrigado pela pergunta. Acho que a pergunta é super pertinente e vai ajudar bastante da audiência a esclarecer e entender um pouco o nosso contexto de margem. Tá? A gente vem no 5º trimestre consecutivo numa curva de evolução, tri contra tri. A nossa margem bruta ela vem sendo recomposta, ela vem evoluindo aqui há 5 trimestres. Os custos estão sob controle. Tá? A gente, além de já ter recebido, né, o maior, que a gente acredita ser o maior hit, né, das pressões inflacionárias de matéria-prima decididas ao longo de 2021, isso está super sob controle e a gente, na medida da necessidade, a gente vem repassando isso para os preços. A gente vem aumentando o preço. A gente está, se eu não estou enganado, também na 6ª coleção consecutiva, tá, de novos lançamentos, performando aumentos de preço sem perder tração de sellout, continuando ganhando market share. E aqui eu não falo de uma marca específica, eu falo das 3 marcas como um todo, né, comparando com a concorrência na pirâmide de preços. Tá? Mizuno by Vulcabras nos traz muita confiança. Né? Ao longo de 2022, a gente vai estar produzindo os produtos da marca Mizuno, que tem uma receita muito relevante no total ponderado, produtos que foram desenvolvidos por nós, que vão entregar custos de produção mais eficientes e, consequentemente, margens que no ponderado da empresa vai corroborar, né, para que essa média ponderada suba, por uma questão interna. Né? Então, eu acho que o compilado desses fatores assim, nos dá muita confiança em afirmar que sim, a gente vai seguir tri contra tri. Eu acho que esse é o importante do disclaimer, né? A nossa indústria, o segmento varejo, ele é sazonal. As margens nos primeiros trimestres, né, no primeiro semestre, não são as melhores margens do ano. Então, a gente vai sim, primeiro TRI de 22 contra primeiro TRI de 21, segundo TRI de 22 contra 21, terceiro TRI, quarto TRI contra o ano anterior. E ao longo de 2023, a gente tem bastante confiança, a gente vai continuar nessa curva ascendente aí de busca e recompondo margem bruta TRI contra TRI. Tá? Você perguntou aqui, né, se a gente continua perseguindo a ideia dos 40% de margem. Sim, 40% eu acho que continua sendo um alvo. Eu vejo difícil, né, da gente, total ponderado empresa, alcançar isso ainda em 2022, mas eu vejo com muita clareza e segurança um caminho pavimentado para que a gente possa, sim, no futuro próximo aí, tá voltando a atingir esse patamar de margem bruta. Tá? Não sei, Pedro, se você tem algum ponto a complementar. Mas agradeço bastante, Felipe, aí pela pergunta. Não, eu vejo que, só exatamente o que você falou, a margem, ela vem... Nossa tendência é se aproximar, assim, de 40. Tivemos, recentemente, uma pandemia e um aumento de custos bastante expressivo. Mesmo assim, a gente conseguiu crescer um pouco a margem, não tudo que a gente gostaria. Eu acho que num cenário um pouco mais estável a gente consegue se aproximar bem desses 40. Sim, é o que a gente está trabalhando para isso. Apesar dos resultados de lucro e EBITDA serem bons nesse momento, a margem bruta ainda está aquém do que a gente imagina, o que pode melhorar, inclusive, todos os indicadores quando ela se aproximar de 40. É possível, sim, nós estamos trabalhando para isso.
perfeito. Bom, seguindo aqui para a próxima pergunta enviada pelo Cristiano Eusébio Martins. Um dia há previsão para dividendos? Na verdade, é uma sequência de várias perguntas, né? Vamos fracionando aqui para a gente poder responder todas, né? Há previsão para dividendos? Com o programa de recompra, não diminuirá ainda mais a liquidez da VUC3? Por que não temos corre na cor preta? O que acham de criar um aplicativo de avaliação de desempenho próprio para estar ainda mais presente no dia a dia dos esportistas? Aqui, se o Pedro estiver de acordo, eu respondo a pergunta dos dividendos, do programa de recompra, e aí a cor do corre e a questão do aplicativo eu deixo para o Pedro responder. Cristiano, sim, a gente, em 2021, já distribuiu dividendos, né, de forma antecipada, lá em novembro. Para o exercício de 2022, com certeza a gente precisa distribuir dividendos, né, por uma exigência legal, né, no mínimo de 25% do lucro pela lei das SAs. 2022, a gente vem numa tendência muito positiva, né? Vocês perceberam na página da apresentação que trata endividamento líquido e também a evolução do nosso fluxo de caixa. A gente vem numa geração de caixa bem interessante, mas a gente traz também, né, um crescimento muito acentuado, né, da empresa. A empresa cresce de forma bem relevante, e esse crescimento naturalmente vai exigir, vai demandar uma necessidade de capital de giro que deve consumir parte desse caixa. Tá? A gente vem acompanhando nas nossas projeções. Eu acho que, para tentar responder a sua pergunta de forma direta, né, sim, nós vamos distribuir dividendos. Eu acho que no limite do nosso caixa, no limite do que o nosso caixa permitir. Né? Ao longo do ano, de forma antecipada, eu acho que tem uma concorrência grande, que é financiar a própria operação, né, no que diz respeito à necessidade de capital de giro, pagamento das dívidas. Apesar da empresa ser muito pouco alavancada, né, a gente carrega um endividamento que está ficando oneroso, né, com a alta do custo da Selic, né, a gente vem priorizando estar pagando dívidas, né, a gente prefere reinvestir, na verdade, o custo da dívida em desenvolvimento, em lançamento de novos modelos, reinvestir no negócio do que pagar simplesmente juros por pagar. Mas até a próxima GO, com certeza, a gente vai estar realizando distribuições. O programa de recompra não diminuirá ainda mais a liquidez da VUC3, né? Eu acho que sim, a recompra, né, ela, se efetuada, com certeza vai restringir ainda mais, né, um ponto de atenção, que é a questão da nossa liquidez. Eu acho que a questão do plano de recompra, né, só para clarificar um pouco as nossas intenções, né, eu acho que é visível a todos, né, que a empresa é uma empresa sólida, a empresa está divulgando, né, vem performando ótimos resultados, tem um horizonte, uma expectativa muito positiva para os resultados futuros, né, e o fato é que hoje, se você, por qualquer metodologia de valorização, comparação com peers do mercado, é visível, é notório que o preço da nossa ação está visivelmente descontado, né? Está muito abaixo do que seria o razoável, né? Então, esse programa de recompra, assim, não necessariamente a gente precisa utilizar, mas o fato é que, oportunisticamente, né, a gente prefere sim ter a possibilidade de recomprar, seja para utilizar, né, no pagamento aí dos planos de stock options que nós temos em vigor, seja para maximizar o resultado para os acionistas, né, através de cancelamento ou venda com lucro, através de tesouraria. Eu acho que é mais ter uma opção, né, uma possibilidade de utilizá-lo caso, assim, a ação continue em patamares que ela está ou até abaixo, né? Eu acho que é muito pouco razoável, né, você ver o preço da ação da forma que está descontada hoje, né, e não ter pelo menos essa ferramenta, essa possibilidade habilitada, tá? Esse é a nossa ótica com relação a esses dois pontos. Com relação a corre na cor preta e a questão do aplicativo, eu vou pedir para o Pedro responder. Não sei, Pedro, se você tem algum ponto a adicionar nas duas perguntas anteriores. Por favor, fica à vontade. Não, acho que respondeu perfeito, Wagner. Só dizer que, firmemente, de que nós
temos a intenção, sim, de pagar bastante dividendos. É uma empresa que não quer acumular caixa, e sim quer pagar dividendos. É a nossa intenção aqui na Vulcabras. A Vulcabras vem crescendo muito, precisa financiar essa operação, mas o propósito nosso aqui é crescimento e pagar dividendos. Corre na cor preta, Cristiano, já existe, tá? A gente tem 3 modelos nessa linha de corre. Talvez você esteja perguntando sobre o corre grafeno na cor preta. A gente tem uma cor mais cinza e uma cor bem colorida, inclusive essa que os nossos campeões da Maratona Internacional do Rio de Janeiro, que ganharam a maratona com esse calçado, assinaram aqui. Mas, obrigado pela dica, vamos olhar, ver se colocamos a cor preta em outros calçados também. Não por nada, o preto é o que mais vende mesmo. Em todos os produtos, os modelos mais sóbrios, os mais escuros, são os que mais vendem. E sobre um aplicativo, nós já temos na Under Armour um aplicativo chamado Net My Run, que é um chip. Inclusive, esse produto nós fazemos no Brasil, mostrando que o Brasil tem capacidade de produzir, inclusive, esses produtos mais tecnológicos. É um chip que tem dentro do tênis, que se conecta com o teu celular e que você tem todas as informações sobre as suas corridas, sobre a sua corrida. Isso é na Under Armour. Quem sabe lá a gente consiga estender isso também para olímpicos e trazer algo até um pouco mais econômico. Obrigado pela dica. Bom, próxima pergunta enviada pelo Alexandre Assalia. Caros, em que medida o nível de endividamento das famílias e renda limitada poderiam prejudicar as vendas olhando para este próximo ano? Eu acho que eu vou pedir para o Pedro estar respondendo essa pergunta, por favor, Pedro. Bom, Alexandre, a Vulcabras, ela, felizmente, ela vai bem em vários cenários. Nós temos no Brasil 2 marcas internacionais que atuam em preços iniciais de performance, que tem um preço já mais elevado, até os preços mais caros, mas através da Olímpicos, que é a democratizadora do acesso a produtos de performance no Brasil, nós somos líderes de mercado e conseguimos adaptar muito bem as nossas coleções. Não seria, se existir uma diminuição maior ainda de poder aquisitivo das pessoas, não será o primeiro ano em que a Vulcabras precisará adaptar as suas coleções. A gente já fez isso diversas vezes ao longo desses anos. Nossos planos não são de trazer produtos mais simples e mais econômicos, e sim de sempre ir crescendo a qualidade e os atributos dos produtos, mas nós conseguiríamos dar passos atrás em preços, poderíamos fazer alguns produtos mais econômicos ainda. Aconteceu isso com a gente há um tempo atrás, e não foi muito bom, inclusive, para o mercado. Isso, como a Vulcabras é muito protagonista na venda de calçados esportivos, isso prejudicou algumas outras concorrentes menores. Nós não temos nenhuma marca no Brasil brasileira que tenha participação relevante que nos prejudique. São várias outras que competem um pouco com a gente. Quando a gente baixa um pouco os nossos preços, essas marcas acabam sofrendo muito. Nesse momento, eu acho que temos um ambiente um pouco mais saudável, mas se for necessário, nós teremos que adaptar as nossas coleções para continuar oferecendo produtos para esses consumidores para o tamanho do bolso deles. Não vejo que a gente vá precisar, não é o que a gente está prevendo aqui, mas se for necessário, nós o faremos. Nós estamos no caminho oposto.
estamos num caminho de crescimento dos nossos preços e produtos nesse momento. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão Q&A e digitar sua pergunta ou pressionar o botão Levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Bocelli. Professor Rodrigo, seu microfone já está liberado. Bom dia, tudo bem? Parabéns pelos resultados. Duas perguntas aqui. Primeiro, sobre o CAPEX, né? Vocês seguem fazendo os investimentos, teve essa ampliação lá no Ceará que vocês fizeram, instalação da máquina NIT, essa coisa toda, e eu vi que teve um volume importante de investimentos aí no primeiro trimestre, então eu gostaria de saber, por favor, o que acontecerá do segundo trimestre para frente. E a segunda pergunta, já aproveitando a oportunidade e já agradecendo o espaço que vocês me abriram, eu achei interessante a geração de caixa operacional no trimestre, principalmente pela melhora importante em capital de giro. Então, eu queria saber também o que eu posso esperar para os próximos trimestres em relação a isso. Tá? Muito obrigado. Aqui, Pedro, se você estiver de acordo, eu respondo as duas perguntas aqui do Rodrigo. Rodrigo, a respeito... Bom, antes de mais nada, muito obrigado aí pela pergunta e pela interação conosco, né? A respeito do CAPEX, né? A gente registrou aí um CAPEX de 40,6 milhões de reais. O CAPEX que veio menor, mesmo com alguns investimentos de produtividade, expansão de capacidade de novas tecnologias, que é o cabedal de NIT. É um CAPEX bem menor do que o primeiro tri do ano passado. Eu acho que investimentos relevantes nesse assunto, nesse projeto específico, a gente deve estar desacelerando ao longo do ano, né? Eu acho que em termos de expectativas de CAPEX para o ano, a gente deve ter um CAPEX no mesmo patamar ou talvez até um pouquinho menor do que foi o CAPEX do ano passado, tá? Eu acho que a empresa ela deve viver agora uma tendência, né, de retomada a um CAPEX de manutenção ao longo dos próximos trimestres e que inclui moldes ferramentais para o lançamento de novos modelos, manutenção das fábricas. A gente chama de CAPEX de manutenção, mas é o CAPEX ongoing, né, recorrente aí da manutenção, da operação como um todo, não necessariamente manutenção de máquinas ou de prédios, né. A respeito da geração de caixa, a gente, acho que resvalei ali na resposta na pergunta anterior a respeito do endividamento, né? Ou do pagamento de dividendos. A gente tem uma aplicação que vai ser necessária para financiar esse crescimento da empresa, que é a necessidade de capital de giro. A gente tem um CAPEX que deve ser parecido com o do ano passado, numa tendência de CAPEX de manutenção, e a gente carrega um endividamento, apesar da empresa estar bem desalavancada, né? Talvez a menos alavancada, a mais desalavancada do setor, a gente vem, sim, com objetivos claros aí de estar pagando as dívidas que vencem ao longo do ano, até para que a gente possa reduzir o serviço da dívida, reverter, na verdade, esse valor oriundo do serviço da dívida em investimentos do negócio, né, novos projetos, novos modelos, tá? Então, eu acho que é um pouco as prioridades, né, do caixa, né? Eu acho que financiar crescimento, pagar as dívidas conforme seus vencimentos ao longo do ano, reduzindo e assim se transformando, né, buscando não ter mais uma dívida líquida, mas sim uma caixa líquido, né, para que a gente possa estar realizando distribuições futuras, né? Como o Pedro mesmo mencionou anteriormente e muito bem lembrado, né? O propósito da empresa é gerar valor para os seus acionistas, e um dos caminhos é através de pagamento de dividendos, caso a gente não tenha projetos, transformações, investimentos que tragam ainda mais valor para o negócio. Tá? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado. Lembrando
Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-la no campo Q&A ou pressionar a tecla levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Temos mais uma pergunta aqui que nós recebemos do Felipe Bourbon. Felipe pergunta: bom dia. Dada a estratégia de aumentar o brand awareness da Under Armour, gostaria de entender a dinâmica de gastos com o marketing para o ano. Aqui eu vou pedir para o Pedro. Só lembrei, né, de comentar aqui, Wagner, que os nossos CAPEX também são sazonais pela confecção de ferramentas, né, matrizes, etc., normalmente no primeiro trimestre e no terceiro trimestre eles são um pouco maiores, mas eles vêm bem alinhados ao normal que a gente vem fazendo ao longo dos anos de manutenção. Nossa estratégia de marketing com as marcas internacionais não tem muito segredo. As marcas internacionais, elas fazem suas campanhas mundiais, nós tropicalizamos elas, adaptamos elas e trazemos elas para o Brasil no que diz respeito às suas principais iniciativas. Então, a Under Armour tem, por exemplo, a gente usa muito os seus referentes como o Stephen Curry, que é um jogador de basquete super famoso, então a gente traz os calçados e a publicidade é feita já criada por eles lá e nós adaptamos aqui. O The Rock, né, que também tem uma linha especial dele, a gente só adapta. Essas campanhas eles acabam desenvolvendo a nível mundial. Mas como a nossa participação de desenvolvimento de calçados ela é bastante relevante e importante, pelo nosso conhecimento e o que a gente desenvolve no Brasil, a gente acaba criando produtos e tecnologias no Brasil. Então, eu diria, metade a gente adapta às campanhas internacionais e outra metade nós fazemos aqui. A Under Armour é uma marca mais elitizada, não é uma marca tão massiva. Ela vai se tornar mais conhecida ao longo do tempo, mas o nosso objetivo é conquistar, e estamos conquistando, estamos crescendo, esse consumidor de classe A, B, principalmente dos grandes centros, que vê muito valor nos atributos que essa marca tem nos seus produtos. Os produtos são mais caros do que os produtos normalmente oferecidos pelas marcas no mercado. A Under Armour tem, nas suas coleções de vestuário e acessórios, os produtos mais tecnológicos e mais caros. Então, no campo onde a gente atua, a gente já é bastante conhecido, até porque esses grandes capitais, as pessoas acabam tendo muita informação de fora, não só por viagem, pelo seu próprio conhecimento. E a marca está muito de moda, muito demandada, não só no Brasil, na América do Sul inteira, a gente vê ela bastante demandada. Falo isso até porque nós já estamos exportando também para outros países as criações e produções de produtos da Under Armour que fizemos aqui no Brasil. É um trabalho um pouco mais lento de conhecimento para atuar em outros públicos, mas que nós vamos fazer com muito cuidado para que a marca sempre continue com esse posicionamento de premium que ela tem. Lembrando que para... Desculpa interromper, mas é lógico que o nível de investimento de marketing de uma marca que está sendo construída é um pouco maior. Então, assim, nossa média de investimento de marketing está em torno de 4%, mas na Under Armour a gente tem investido um pouco mais, menos que o dobro disso, mas tem investido um pouco mais, o que é um investimento de longo prazo para que ela se torne mais conhecida, depois ela deve voltar para um nível normal de investimento de marketing.
Pode seguir. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitá-la no campo Q&A ou pressionar o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro para que faça as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro. Bom, primeiramente agradeço a todos pelo interesse, obrigado pelo apoio aí de todo o pessoal da RI também da Vulcabras. Só alguns pontos recapitulando um pouco o que a gente vinha falando no passado, a gente vem com esse reposicionamento da empresa, foco total no esportivo. As 3 marcas hoje já trabalham dentro do nosso sistema bastante adaptadas, desenvolvimento de produto da Mizuno, uma Mizuno já desenvolvida aos nossos moldes, bem adaptada à produção das nossas fábricas, investimentos feitos ao longo dos últimos anos para ampliação e modernização estão praticamente completos. Prevemos um crescimento bastante relevante e importante para a empresa. Todas as marcas vêm crescendo, inclusive a Olímpicos, que já é líder de mercado, e existem essas avenidas de crescimento importantes no e-commerce, no vestuário e acessórios, e também melhoramos a nossa atuação no mercado externo. A gente tinha uma participação em torno de 10% nas exportações, hoje já estamos próximos de 14%, conseguimos recuperar as exportações, principalmente para o mercado argentino. O crescimento da empresa vem um pouquinho dessas exportações, vem um pouquinho do vestuário acessório, de uma base menor, mas vem majoritariamente do que a gente mais faz, que são os calçados produzidos nas nossas fábricas. Nas 3 marcas vem crescendo muito bem. Tendência de resultados e de crescimento segue para o segundo trimestre, praticamente na mesma base do que a gente tem visto no primeiro trimestre, o que é bastante animador para nós como empresa. Então, a empresa está muito sólida, a empresa está muito bem e atenta a todas essas modificações e consolidações do mercado. Bom, agradeço mais uma vez o tempo de vocês, o interesse, e deixar à disposição o nosso time de RI, ou nós mesmos pessoalmente, para responder qualquer pergunta. Obrigado e um bom dia a todos. A videoconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.